Vitrine está de volta, então bora falar sobre saúde e nutrição? Gente, o processo de emagrecimento nunca é fácil, né? Algumas pessoas até conseguem se adaptar melhor, outras menos, mas sempre tem desafios. Agora, o que ninguém te falou é que um dos motivos que você pode estar com tanta dificuldade aí para perder peso, mesmo seguindo dietas, pode ser a inflamação do seu organismo. E é justamente sobre isso que eu vou conversar agora com a nutricionista Carol Gabardi. Tudo bem, Carol? Como você está? Boa tarde, Mônica. Tudo certo? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação trazer um pouquinho aqui de saúde, bem-estar e emagrecimento, que é algo que, né, todo mundo, no final das contas, quer um pouquinho aí. É, promessa de ano novo de muita gente, eu aposto, né? Muita gente. Agora, conta pra gente, então, porque não é um termo assim tão comum, tão falado, né? Essa questão da inflamação. O que é essa inflamação no organismo que tanto dificulta esse processo do emagrecimento? Perfeito. Para a gente entender um pouquinho sobre isso, Mônica, a gente precisa primeiro saber que a inflamação é um processo natural que o nosso corpo faz, né? Num processo, por exemplo, de lesão, num processo infeccioso, né, por um patógeno. Então, é um processo que o nosso corpo faz para nos proteger. À medida que isso descontrola e vira um processo crônico, que você está o tempo todo inflamado, então, cada célula do nosso corpo que tem uma funçãozinha lá, acaba perdendo a credibilidade. Então, o emagrecimento cai nesse momento. Então, se as suas células estão inflamadas, você está dando um condicionamento lá, aquilo que você está ingerindo, seu estilo de vida não está colaborando para isso, vai começando uma inflamação que fica latente, crônico o tempo todo, então dificultando aí, né, a sua perda de peso e todo o processo que vem com consequências. Por isso que a gente sempre reforça aqui, né, Carol, buscar a ajuda de um profissional, porque o que a maioria das pessoas fazem na hora que querem perder peso é vou diminuir a quantidade de comida, mas também é importante mudar o tipo de alimento que está sendo consumido. Perfeito. E aí a gente traz realmente todo o estilo de vida, né? Nós estávamos falando ali com a psicóloga há pouco e a gente percebe que nunca vai ser o grande problema de saúde ou problemas emocionais, nunca é um ponto isolado, né? Então a gente ouve muito assim, eu vou cortar a farinha, ou eu vou cortar isso ou aquele outro. Mas na verdade a gente precisa olhar para todo o contexto, né? Às vezes a radicalidade não é o ponto, mas o que eu estou ingerindo mais no meu dia a dia, né? Então, diminuir as porções, quando a gente se fala, por exemplo, né, no processo de inflamação, a quantidade de açúcar, a quantidade de gorduras e frituras que eu estou ingerindo, a quantidade de farináceos, se eu estou praticando uma atividade física, se o meu sono está regulado, água minimamente, né? Então, quando a gente vem olhando para tudo isso, um pouquinho de cada coisa na sua vida nesse sentido, a gente já começa a andar num processo inverso de desinflamação. Até a Carol trouxe aqui pra gente, para exemplificar melhor um pouquinho. O que seria isso, Carol? Explica pra gente. Então, eu trouxe aqui até para ficar mais didático, né? Quando a gente pensa na célula de gordura, a gente sabe até que hoje não é apenas um tecido, né, adiposo. A gente sabe que hoje em dia os estudos trazem como um sistema do endócrino. Então, ele é total influência na capacidade de produzir os nossos hormônios, né? Então, eu trouxe aqui, isso aqui é representando as células de gordura do nosso corpo. Então, é toda inflamada, né? Isso não apenas na parte estética, mas quando a gente pensa nos nossos tecidos, nos nossos órgãos, né? No estresse oxidativo que todo o nosso corpo está enfrentando quando nós estamos inflamados, com muitas células de gordura, é isso aqui que ocorre. E já quando nós estamos num estilo de vida adequado, quando a gente está fazendo atividade física, né? Pensando que o nosso corpo é uma máquina, né? A gente está dando que substrato para isso? Se você fosse um carro, que tipo de gasolina que você está colocando aí? Que manutenção que você está fazendo? Então, quando a gente vem com uma boa alimentação, quando você faz atividade física, a gente está falando de um tecido muscular, capaz de trazer saúde, bem-estar e pensando também na prevenção para muitos anos, né? Não apenas no agora, né? Nesse sentido. Esse seria o tecido muscular, é isso? Esse tecido muscular, perfeito. Uhum. E a gente compara muito aquilo, né? O tamanho de 1 quilo de gordura em comparação a 1 quilo de músculo, né? Dá uma proporção gigante de um para o outro. Perfeito. E aí, aqui mais um mito, né? Às vezes as pessoas pensam que a gordura pesa menos ou mais, ou o músculo pesa mais, né, pela densidade, mas justamente pesam as mesmas quantidades, né? 1 quilo de gordura é a mesma quantidade de 1 quilo de musculatura. Só o tamanho que muda. A densidade que vai mudar, né? A textura que vai trazer para sua parte estética e tudo mais, né?
É interessante a gente falar sobre esse tema justamente em janeiro, porque a gente passou pelo fim de ano, todas aquelas comilanças, né? Exageramos nos doces, enfim. Vou te falar o que eu fiz, tá? Porque fim de ano também deu uma exagerada. Aí começou janeiro, eu tentei fazer uma dieta desinflamatória, mas não sei se eu fiz certo, tá? Vou te falar o que eu fiz, eu disse. Se eu tô de parabéns ou se eu mereço um puxãozinho de orelha, viu? Eu acabei cortando um pouquinho de farinhas, no geral, farinha de trigo, farinha de milho, açúcar, então doces, né, eu evitei. E também, então, os carboidratos, diminuí a quantidade de carboidratos, então carboidratos bons, continuei consumindo, mas uma quantidade menor. Cortei as farinhas, como eu te disse, os açúcares. E de manhã cedo, ao invés de tomar um café, eu fazia um suco verde com abacaxi, uma fatia de abacaxi, chá de abacaxi, para ajudar ali a desintoxicar um pouquinho, isso, e couve. Então eu segui essa dietinha por uma semana. Eu me senti mais desinchada e acabei perdendo quase 1,5 kg. Maravilha. Fiz bem? Fez bem. Aê! Tá? Passei no teste. É justamente isso, né? Quando o que você acabou fazendo? Um cenário perfeito, né? A maior parte dos meus pacientes que chegam pra mim, justamente a gente faz esses 5 pontinhos que você colocou aí. O açúcar, que hoje numa gôndola de mercado você chega por toda parte, né? Eu falo que a gente vive num ambiente obesogênico. É muita ingestão de açúcar o tempo todo. E se a gente não se atenta, mas Nutri, eu não uso açúcar. Mas de repente o que você está comprando dentro de um pacote tem essa adição de açúcar, né? Essa questão que você falou sobre os farináceos. Normalmente os farináceos também vêm acompanhado de gordura, de açúcar juntamente, mais uma vez, né? Quando você passa por uma panificadora de supermercado, panificadora normal, dificilmente é só farinha, o pãozinho, né? Normalmente você vai colocar alguma coisa ali junto. Gorduras, né? Que tanto de gordura, então, que eu estou colocando aí nas minhas preparações? As próprias frituras. Mas é só um peixinho frito. E quando você vê esse cenário, vai se repetindo. Álcool também, né? Então, quando a gente faz esse detox que você fez, foi maravilhoso. Diminuiu as porçõezinhas, colocou mais fibras, vegetais, né? E diminuiu os carboidratos. Que às vezes as pessoas pensam que uma dieta low carb, mas é uma dieta drástica. Não, porque quando você diminui um pouquinho o carboidrato, né, você ingere bons carboidratos que vêm da terra, mandioca, batata, arroz, né, você diminui um pouquinho, aumenta a proteína e automaticamente você precisa consumir mais vegetais. Então, mais frutas, mais verduras, mais legumes que têm pouca densidade calórica e muitos compostos antioxidantes para fazer o quê? Esse processo de desinflamação do seu corpo. Deixa eu te pedir uma outra coisa sobre o açúcar. Muita gente acaba não consumindo frutas por ter uma certa quantidade de um açúcar que é natural. Realmente, cortar as frutas por conta do açúcar é uma opção bacana ou não? Esse açúcar natural deve ser consumido? Perfeito. Essa é uma inversão que normalmente a população faz e que a gente precisa olhar com bastante atenção no sentido que, para você ter uma ideia, Mônica, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que nós façamos a ingestão de 3 a 5 frutas por dia, né? E cerca de 800 gramas de vegetais. Então, a gente realmente precisa consumir as frutas. O que a gente não pode fazer com tanta exageros, por exemplo, eu exagerar, por exemplo, em suco de uva integral, ou a minha quantidade de suco que eu tomo no meu dia lá. Então, é preferível consumir frutas com bastante variedades de cores, né? Pensando nisso, não apenas repetir, né? Eu falo assim, Deus criou tantas frutas e você fica só comendo banana, né? De preguiça de descascar as outras. Então, assim, não precisa ter medo. 3 a 5 frutas por dia, pensando em variedade, não precisa se preocupar em relação a isso, né? Lógico que olhando o cenário de cada um, mas bem tranquilo, tá? Uma última dúvida. Eu fiz essa dietinha ali por uma semana. É um período bacana, interessante para realmente desinflamar, ou é preciso levar esse processo o tempo todo? Mais adiante, né? Essa até após o ano novo, né? Eu fiz até com os meus pacientes, quem está acompanhando comigo, porque realmente é um período que às vezes você nem ganhou células de gordura, mas você estava um pouco inchado, um pouco retido. E esse processo de você ficar pelo menos alguns dias ali vai te trazer a sensação até o comportamental, para você voltar a conseguir a ter aquela rotina, aquelas escolhas alimentares. Mas assim, não tem milagre, né? Uma semaninha é pouca coisa, então a gente precisa realmente fazer a vida acontecer com um cenário de hábitos de vida, né? Com repetição, né? Nesse sentido, todo o estilo de vida, água, proteína, alimentação, né, leve e tudo isso com certeza constrói esse cenário aqui de emagrecimento e desinflamação. Perfeito, gente. Carol, obrigada pelas dicas, por esclarecer, né, esses temas tão polêmicos
e que muitas vezes no dia a dia a gente fica com dúvida do que pode e o que não pode, né? E essa questão da inflamação realmente é bem interessante, né? Impacta bastante na nossa vida. Obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço. Fico à disposição para outro momento falar mais um pouquinho, tá? Com certeza, combinaremos sim.